aula aqui de teologia pura, vamos falar sobre as minúcias da palavra de Deus. Veja só como o Senhor Jesus ele se importa com os nossos pensamentos. Não penseis, tem coisa que você não pode pensar. E não se comportem de uma tal maneira que depois você vai ser responsabilizado pelo seu comportamento. Então, pensamentos e comportamentos, eles devem estar conjugados pela palavra que o Senhor está nos entregando. Eu vou ler aqui nessa versão que é chamada de tradução ecumênica brasileira, tá bem? Cristo diz assim: não penseis que eu vim suprimir a lei ou os profetas. Não vim suprimir, mas cumprir. Jesus ele vai cumprir as Escrituras. Pois em verdade vos declaro, antes que passem o céu e a terra. Cristo então está dizendo, vai passar um dia, mas antes que os céus e a terra passem, não passarão da lei um iota. Iota é a menor letra do alfabeto hebraico, tá bem? O iota. Então é a menor letra. Aí a tradução ecumênica brasileira diz, não passarão um i e nem um ponto do i. Quer dizer, o i, o cabinho embaixo e o pontinho em cima. A palavra de Deus ela tem precisão profética, meus amados irmãos. Precisão cirúrgica e profeta. Cristo nos disse, as Escrituras não podem ser anuladas, elas não podem. Elas possuem um poder absoluto, uma autoridade absoluta, uma verdade absoluta. A insondabilidade das Escrituras Sagradas é algo assim que nos espanta. O Senhor Deus tem compromisso com a sua palavra. Aí a gente pergunta, mas eu não conheço a palavra de Deus. Mas aqui nós vamos usar uma analogia para a gente entender que a lei ela não precisa ser conhecida para que ela tenha validade. Mesmo que uma pessoa vai lá e ela infringe um preceito da lei, mesmo não conhecendo a lei, como a lei já existe antes da pessoa infringir, quer dizer que ela continua valendo. A mesma coisa se aplica à palavra de Deus. Mesmo não conhecendo a palavra de Deus, ela permanece válida. Agora, o Senhor Jesus ele nos disse assim, o servo que soube a vontade do seu Senhor e não fez aquilo que tinha que ser feito, será açoitado com muitos açoites. Sabia o que tinha que ser feito e não fez. Agora, o servo que não soube a vontade do seu Senhor será açoitado também, com menos açoites. Deus vai diferenciar. Eu que estou ensinando, você que está ouvindo e aquele que nunca ouviu. Ele vai diferenciar. Deus não é injusto. Deus é justo. E segundo a sua justiça, cada um de nós será responsabilizado pela quantidade de semente que recebeu, de evangelho que recebeu, do Espírito Santo que recebeu. É uma responsabilidade infinita, meus irmãos. O Senhor Jesus ele vai tomar cuidado com as minúcias da palavra de Deus. Minúcias. Quando ele usa aqui essa expressão essa expressão, o iota, ou o ponto do iota, o i, ou o ponto que vai em cima do i, ele está dizendo para a gente o seguinte, Deus não desperdiçou discursos, Deus não desperdiçou profetas, Deus não desperdiçou tinta, Deus não está desperdiçando tempo com você e comigo que estamos interessados em ouvir a sua palavra. É para ter cumprimento, meus irmãos. Quando você ouvir um sermão, você estiver participando de um momento de adoração a Deus, que o pregador trouxer a mensagem do Senhor. Ouve com o coração e ouve de bom grado, porque ali vai ser liberado sobre você algo do reino de Deus. É certo que de vez em quando os homens se intrometem e eles interpretam errado as Escrituras. Ainda assim, quando alguém estiver com as Escrituras abertas, falando em nome do Senhor Jesus, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito está dizendo. Porque o Espírito Santo fala pela boca do pregador. Fala pela boca dos seus servos que anunciam um bom evangelho. E nesta hora, o bom tesouro do reino dos céus está sendo aberto e você está sendo enriquecido. Você é enriquecido com o evangelho. Aí o Cristo vai usar uma figura de linguagem que é uma hipérbole, tá, irmãos? Na semana passada nós estávamos aqui numa aula de teologia pura e eu falei para os irmãos que Jesus ele era mestre em figuras de linguagem. Mestre.
E aqui ele vai utilizar uma figura de linguagem chamada hipérbole, que é uma denotação para exagero. É quando você quer aumentar o sentido de uma frase para todo mundo ficar espantado. Aí o Cristo fala, tá vendo o iota, que é a menor de todas as letras? Está vendo o pingo que vai em cima do iota? Em cima do i? Então tanto a letra quanto o pingo serão cumpridos, meus irmãos, antes que céus e terra sejam abalados. Lembra lá do Salmo? As nações se embraveceram, os reinos se moveram, ainda que a terra se transporte para o meio dos mares, ainda que as águas rujam, o mundo está se convulsionando, mas não vai se convulsionar sem que Deus tenha dado cumprimento às minúcias da sua palavra, ao pingo no i. Não está faltando pingo no i da palavra de Deus. Aí o Cristo nos diz o seguinte: em verdade vos declaro que antes que passem o céu e a terra, não passarão da lei um i e nem um ponto, sem que tudo haja sido cumprido. Portanto, no reino dos céus, aquele que transgredir o ponto, ou o i, aquele que transgredir um só desses mínimos mandamentos, porque tem pessoas, meus amados irmãos, que realmente ele fica selecionando aquilo que ele vai crer e aquilo que ele não vai crer. Isso aqui eu creio, isso aqui eu não creio. Agora, que autoridade que temos nós, irmãos, para podermos aqui invalidar aquilo que está escrito para a nossa vida e para nós? Tem doutrina que você pode não compreender, mas deixar de obedecer, opa, só que eu não quero obedecer. Só que tem gente que, além de não crer, não obedecer, começa a combater o Evangelho, combater a verdade da palavra de Deus. Pronto, está combatendo o próprio Senhor. Nós não fomos chamados para isso. Nós fomos chamados para outra coisa, mas não para combater o Senhor. Fomos chamados para conhecer o Evangelho, conhecer Jesus pelo Evangelho e conhecer o Evangelho. Nós vamos ver aqui, lá no capítulo 4, que nós já passamos aqui, nós não estudamos ainda, mas quando o Senhor nos abrir a oportunidade, nós vamos estudar, que o diabo, ele chegou para o Senhor Jesus, ali no monte da tentação, e após 40 dias e 40 noites que o Senhor Jesus estava em jejum, nos 40 dias e 40 noites, Jesus não estava com fome, tá bem? Uma coisa é a fome, outra coisa é o jejum. O jejum, ele é consciente, o jejum, ele é voluntário. O jejum é uma abstinência voluntária e consciente do alimento. Isso é o jejum. Cristo não estava com fome, Cristo estava em jejum. Após 40 dias e 40 noites, teve fome. É o que diz a palavra de Deus. Veja só o detalhe do Evangelho. Vamos supor que você estivesse lá ensinando a palavra de Deus e dissesse para os irmãos: Jesus ficou com fome durante os 40 dias e 40 noites. Você acrescentou ao texto. Não faça isso, irmão. Já que Deus te responsabilizou em pregar o Evangelho, leia o Evangelho com cuidado, com paciência e anota com a sua própria letra em uma folha de papel, para que você não faça os irmãos entenderem errado. Porque se você fizer os irmãos entenderem errado, eles podem perder a preciosidade do tesouro da palavra de Deus. Jesus não passou fome 40 dias e 40 noites. Jesus fez jejum, consciente e voluntário. Após 40 dias, teve fome. Aí, achegando-se a ele o tentador, disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Uma tentação para o Senhor Jesus. Não durante o jejum, mas depois do jejum. Veja só, fazer jejum não aumenta a tentação. É na hora de entregar o jejum. É na hora que você está ali entregando a Deus os instantes finais. Aí o Senhor Jesus, ele pegou e ele citou um texto da palavra do Senhor, que está no livro de Deuteronômio, dizendo: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Ponto, meus irmãos. O Cristo, ele radicalizou, dizendo que nós somos alimentados pela palavra de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aí você diz assim: da onde que Jesus tirou isso? Como foi que o Senhor Jesus pensou isso daí? É só porque está escrito lá no livro de Deuteronômio, que o Senhor Jesus citou?
É porque Cristo conhece profundamente o que é a palavra de Deus e que é o alimento humano, a diferença entre a palavra de Deus e o alimento humano, que é o pão. Uma tentação muito forte, sim, para o Senhor Jesus, porque ele estava com fome, tendo o poder de transformar pedras em pães. Que ele era filho de Deus, isso ele sabia. Sabia porque quando ele foi batizado por João Batista, lá no capítulo de número 3, quando ele foi batizado, aos céus se abriram, o Espírito Santo desceu e Deus disse: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Agora que Deus havia dito ao coração de Jesus, com os céus abertos, Espírito Santo descendo e João Batista ouvindo, ele é o Filho de Deus, o Espírito o conduziu para o deserto. Preste atenção no que o Espírito Santo vai dizer para você agora. Você que está vendo essa aula aqui, preste atenção no que o Espírito Santo vai dizer para você neste exato momento. Cristo foi para o deserto, ficou 40 dias em jejum. Depois de 40 dias teve fome. Aí o diabo perguntou para ele: se tu és o filho de Deus, perguntou não, né? O tentou. Se tu és o filho de Deus, transforma estas pedras em pães. Aí eu pergunto, irmãos, será que a palavra de Deus vai ter validade de 40 dias? Será que Deus vai falar com você aqui hoje e daqui 40 dias aquilo que ele disse já perdeu a validade? Caducou? É o diabo que vai fazer você descrer da palavra do Evangelho. É o diabo que vai tentar entrar no seu coração, na sua mente, na sua história, na sua individualidade, para poder fazer você desacreditar das promessas do Senhor no Evangelho e pelo Espírito Santo. Jesus lá no Jordão recebeu a palavra de Deus. Tu és meu filho amado em quem me comprazo. Isso que ele recebeu aqui no Jordão não pode ser invalidado no monte da tentação. Aquilo que você recebeu no culto, meu irmão, não pode ser invalidado no meio do caminho. Aquilo que você recebeu por profecia não vai ser invalidado pelos estudos que você vai receber depois. Aquilo que Deus falar com você permanece firme. Deus é coerente. É o Senhor da história. É o Senhor da vida. É o Senhor do i e do ponto no i. Do profeta e da palavra que está na boca do profeta. Estamos em um plano de salvação, de redenção, meus irmãos. Anote isso. Nós estamos em um plano de redenção. Inúteis como nós éramos, desnecessários como nós éramos, condenados como nós éramos. O Senhor nos colocou na planilha do seu plano de salvação e nos nomeou um a um, nos chamou um a um para o Evangelho. Colocou o nosso nome com exclusividade no seu santo livro, que é o livro da vida. Chamou os anjos que estão nos céus, na hora que o Cristo foi confessar que você estava nascendo de novo. Porque o Cristo disse: todo aquele que me confessar diante dos homens, assim como eu estou fazendo, assim como você já fez, todo aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai e diante das testemunhas que são os anjos que estão nos céus. Isso não tem como mudar mais, meus irmãos. Aquilo que Deus falou para você há 2 anos atrás permanece de pé, não mudou. Há 5 anos atrás está de pé, não mudou. Não foi mudado por causa de uma tentação no deserto. Nós temos que nos apropriar da palavra de Deus nas minúcias, no ponto e na vírgula, nas palavras e nas expressões, nas ideias e nos pensamentos. Ao invés da gente ficar tentando procurar os erros de tradução que existem na palavra, ou os erros de português do pregador, meus irmãos, a gente tem que pedir: Senhor, fala comigo, Senhor. Fala que eu sou teu servo. Eu vim na tua casa para ouvir a tua palavra. Quem vai ser o pregador, se ele é uma sumidade com medalhão no peito? Ou se ele vai ser o irmão desconhecido que tem oportunidade de vez em quando? Isso, meus irmãos, isso não vai importar para nós. Quando você vai para ouvir a palavra de Deus, Deus fala com você, porque Ele é o Senhor dos púlpitos, Ele é o Senhor dos pregadores, Ele é o Senhor das mensagens. O Senhor Jesus, Ele é o Senhor. Ele assumiu todas as cadeiras das igrejas, amém? Todas as cadeiras são do Senhor Jesus. Se é aveludada, se é de madeira, se tem ferpa, se tem encosto, não importa. Se é um tronco de madeira, meus irmãos, ou se é um trono de veludo, todas as cadeiras pertencem ao Senhor Jesus e todos os púlpitos pertencem ao Senhor Jesus. E todos os pregadores também.
Mas o Senhor Jesus responsabiliza o pregador. Responsabiliza, porque nós que falamos o Evangelho temos que falar segundo o Espírito Santo. Temos que falar segundo o contexto das Escrituras, porque se a gente ensinar errado, vamos ser responsabilizados. E então o Senhor Jesus ele vai dizer para a gente: existe aquele que é maior no reino dos céus e tem aquele que é menor no reino dos céus. Existem graduações diante de Deus por aquilo que nós ensinamos. Então, primeiro, eu sou responsabilizado pelos meus pensamentos. Segundo, sou responsabilizado pelos meus comportamentos. E terceiro, sou responsabilizado pelos ensinamentos, meus irmãos. Ensinamento errado conta negativo no reino dos céus. Ensinamento errado, heresias de perdição, que conduzem os homens para a perdição, para longe do Senhor, isso é contabilizado na conta de quem prega errado, de quem ensina errado. Isso aqui disse o Senhor Jesus para nós no alto do monte. Então aqui, na versão João Ferreira de Almeida. Para os irmãos que estão chegando, nós estamos em Mateus capítulo 5, versículo 17 a seguir. Qualquer, pois, que violar um desses menores mandamentos, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Não é para acontecer isso, meus irmãos. Não é para sermos descuidados. Como que alguém viola um mandamento e diz que está tudo bem, é normal, ensina os homens a fazer igual a ele, está criando uma semente de pessoas impiedosas. E, infelizmente, vai se multiplicando o número de pessoas irresponsáveis que querem 5 minutos de fama, passar por uma sumidade em Bíblia Sagrada e que ensina errado as doutrinas do reino de Deus. Existem graduações na doutrina do reino de Deus. Graduações. O apóstolo Pedro ele falou assim: sabe que Deus deu uma sabedoria tão boa, sabe? Uma graça, uma sabedoria para o apóstolo Paulo, nosso amado irmão Paulo. E segundo a graça que Deus deu para o nosso amado irmão Paulo, ele escreveu. E ele escreveu coisas difíceis de entender. Na Bíblia tem doutrinas que são fundamentais, irmãos. Rudimentos da nossa fé. É o alicerce onde a gente vai se levantar o edifício da nossa fé. Mas na Bíblia existe também terraço. Na Bíblia existe também cobertura, meus irmãos. Pontos que são de difícil acesso, difícil compreensão. Aí o apóstolo Pedro diz assim: os quais os indoutos distorcem para sua própria perdição. Do mesmo jeito que fazem com a profecia dos profetas, fazem também com o Novo Testamento. O que vamos fazer? Se eu não entender um texto, se eu não entender se eu não entender um mandamento do Senhor, eu vou pedir iluminação a Deus, graça ao Senhor, para que eu entenda. Se eu não entender, eu não vou explicar, irmãos. Eu não vou me aventurar a conduzir os irmãos para longe do Evangelho, longe do Espírito Santo, longe da cruz do Senhor. Isso é pecado. Aí Pedro diz: distorcem para sua própria perdição, como fazem também com as demais escrituras. O autor aos Hebreus ele diz assim: irmãos, vocês já deveriam ser mestres, por causa que o tempo passou, por causa do tempo decorrido, mas ainda necessitais que vos ensine os primeiros rudimentos da palavra de Deus, o leite. Se esta é a condição da nossa igreja, da nossa congregação, dos nossos irmãos que precisam se alimentar de leite, eu não vou violentar a consciência deles ensinando doutrinas que eles não têm condições de entender, não têm condições. Porque se não entendem, podem blasfemar da palavra de Deus. E uma das coisas que o diabo quer é que a gente comece a blasfemar das coisas do Senhor. Não entendo, não compreendo, então começa a blasfemar. Pronto, meus irmãos. Lembram-se lá que o pessoal blasfemou contra o Espírito Santo, atribuindo a Satanás as obras que o Senhor Jesus estava fazendo? Tem gente que vai fazer isso também. Vai rejeitar o bom evangelho e vai blasfemar contra o Senhor. Só que nós somos responsabilizados. Cristo nos disse: será nomeado, tá? Chamado como sendo alguém
menor no reino dos céus. Só que também eu não posso dizer que ele está fora do reino dos céus, irmãos. Não posso, porque o Cristo não disse que será chamado menor lá no mundão. Será chamado menor lá no inferno, lá na guiina, lá no Hades. Cristo não disse isso. Cristo disse no reino. Está ensinando errado, mas está ensinando errado e ainda está no reino. Permanece no reino. Mas eu gostaria muito que o Senhor Jesus agisse com radicalidade contra os heréticos. Gostaria muito. Dá para agir com radicalidade contra os heréticos, irmãos? Não dá. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele disse assim: até importa que hajam heresias no meio de vós, para que aqueles que têm a aprovação de Deus se manifestem. Vai haver o erro doutrinário? Vai haver. Vai haver o erro teológico? Vai haver. Interpretação errada da palavra de Deus? Vai haver. Até importa. Mas por quê? Para que seja corrigido, meus irmãos. Para que aqueles que têm a aprovação de Deus se manifestem. Então você que está instruído na verdade, você que está recebendo o Evangelho, você que está sendo iluminado pelo Espírito Santo, vai ser um instrumento de Deus para corrigir erros doutrinários dentro da sua comunidade. Então eu vou fazer o seguinte, a partir de hoje eu vou chegar na minha comunidade e eu vou começar a denunciar todas as doutrinas que eu achar errada lá dentro. Não é assim que funciona também. Eu vou fazer uma pequena pausa e a gente vai comentar com os irmãos aquilo que o Cristo vai dizer para a gente depois. Calma aí. Antes de você corrigir o erro do outro, você vai ter que corrigir o erro da sua vida também. Vou fazer uma pequena pausa e os irmãos aqui já podem fazer suas perguntas.